because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. If somebody's objecting to something, it means that there's something wrong in the story, and it presents an opportunity to try and find a better way, because always there's a better way. It was really interesting when we introduced, this mic seems very loud to me, that when we introduced Tom into the mix, and it was kind of a new dynamic, but it allowed another perspective to sort of push the idea even broader. And we took it as like another opportunity. So now, instead of just the two of us agreeing on or finding a path that we both felt, now we decided a path for all three of us. And it was like, it was amazing. It's really cool. You find, new sort of vision, new vistas that you didn't know were there until this other set of eyes came. Olá, aqui é a Angélica do Masmorracast. Eu sou a Isabel, do Estante da Sala. Eu sou a Estefânia, do Cinema e Cena, do Disco CC. E hoje estamos com a convidada, a Júlia. Olá, Júlia, tudo bem? Olá. E você está escutando Feito por Ela, um podcast sobre o protagonismo da mulher no audiovisual. E hoje falaremos das diretoras americanas Lily e Lana Wachowski. O programa de hoje é um especial para comemorar o Dia da Visibilidade Trans, que ocorre em 29 de janeiro. Nessa data, no Brasil, em 2004, aconteceu o lançamento da campanha Travesti e Respeito, idealizada por ativistas travestis e transgêneros. O objetivo da data é ressaltar a importância da diversidade e respeito para o movimento trans, representado por travestis, transexuais e transgêneros. Lana e Lily Wachowski provavelmente são as cineastas transgênero mais famosas na atualidade. Lana nasceu em 1965 e Lily em 1967, ambas em Chicago, nos Estados Unidos. Realizaram seu ensino médio em um colégio conhecido pelo ensino de artes e nessa época se envolveram com teatro e programas de TV realizados lá mesmo. Lana foi cursar a Universidade de Nova York e Lily em Boston, mas as duas abandonaram os cursos antes de se formarem e abriram uma empresa de construção e pintura de casas. Em 1993, escreveram alguns quadrinhos para a Marvel e em 1994 escreveram um roteiro de Assassinos, dirigido por Richard Donner, das franquias Superman e Máquina Mortífera, e estrelado por Sylvester Stallone, Antônio Bandeiras e Julianne Moore. Esse trabalho as tornou conhecidas no meio cinematográfico e posicionou roteirizarem, dirigirem e produzirem seu primeiro filme, Ligadas pelo Desejo, de 1996. Em 99, lançaram o que talvez até hoje seja o seu filme mais conhecido, o filme de ficção científica Matrix, que foi um sucesso de crítica e público, e cujo visual se tornou referência e foi amplamente imitado e parodiado em diversos filmes posteriores. Duas sequências foram filmadas juntas e lançadas em 2003, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, com recepção mista. Após esse sucesso inicial, as irmãs trabalharam como produtoras na adaptação de quadrinhos de V de Vingança, dirigido por James McTeague, assistente de direção da trilogia Matrix. Em 2008, lançaram Speed Racer, adaptado do mangá Mach Go Go Go, que já teve uma versão anterior em desenho animado, também chamado de Speed Racer. Em 2009, foi a vez de A Viagem, adaptado do livro de mesmo nome de David Mitchell,
que recebeu aplausos de pé no Festival de Toronto, mas críticas mistas posteriormente. O seu filme mais recente foi O Destino de Júpiter, de 2015. Atualmente estão dirigindo e produzindo a série da Netflix, Sense8, que tem um elenco de diversas partes do mundo. A recepção da série foi positiva, especialmente em relação à diversidade e à representação de personagens e temáticas LGBT. Entre suas influências, citam o produtor e diretor Roger Corman, conhecido por suas adaptações de Edgar Allan Poe e filmes de terror com grande apelo ao público. Além disso, citam Kubrick, John Huston, John Woo, Billy Wilder, Ridley Scott e George Lucas como inspirações do cinema, além de Romero, Hermann Hesse e Dostoiévski na literatura. Lily afirma que acham que os filmes são geralmente chatos e previsíveis. Elas querem brincar com a audiência, por isso dão preferência à narrativa com várias partes e capítulos. Sobre os temas que abordam, Lana diz que a inexplicável natureza do universo está em constante diálogo com suas próprias consciências, que essas afetam a natureza do universo. Por isso trabalham com a ideia de uma interconectividade e uma verdade abaixo da superfície. A da transcendência de estereótipos, especialmente de gênero, considera um dos temas culturais mais importantes. Lana Wachowski foi a primeira grande diretora de Hollywood a se assumir transgênero, em 2008, após o lançamento de Speed Racer. Ela afirma que ela e sua irmã não comentaram sobre a transgeneridade, sobre a qual haviam rumores desde a década anterior. Não por vergonha, mas porque ambas são geralmente tímidas e reclusas, e preferem preservar a sua privacidade. Temiam ser assediadas pela mídia se fossem vistas como celebridades. E em março de 2016, Lily também veio a público se declarando uma mulher trans e afirmando que escondeu a sua transgeneridade sua vida inteira. Acho muito interessante o trabalho delas em geral, assim, até os trabalhos com os quais eu tenho uma ou outra crítica, ou mesmo que eu não curta, até o Cloud Atlas mesmo, que é A Viagem aqui no Brasil, eu acho que ele serviu de certa maneira para rolar depois um Sense8, entendeu? O conceito estava sendo gerado ali, estava sendo gestado, né? E vocês, gente? Bom, eu particularmente, eu gosto muito do trabalho delas no Ligadas pelo Desejo e no primeiro Matrix. A partir do Reloaded e no Revolutions eu já achei que havia umas coisas que não me agradavam muito. Speed Racer eu achei muito fofinho, muito bonitinho, mas também não achei nada assim super impactante. Cinema descartável, sabe? Que você assiste, sai do cinema e esquece. E eu vi no Japão, então foi uma experiência meio maluca, assim, porque eu vi o quanto os japoneses amavam o personagem e o quanto eles ficaram desapontados com o filme em si. Eu lembro de sair da sessão e as pessoas, assim, meio cabisbaixas, meio chateadas, meio, sabe, não acharam que o filme tinha todo o conteúdo do mangá, sei lá, dos quadrinhos, enfim. Muito interessante você assistir justamente no local onde ele é mais glorificado, né, que é o Japão, né? E foi uma super coincidência, assim, porque na verdade eu tava no Japão na época do lançamento. E aí eu fiquei louca pra assistir, eu falei, eu preciso assistir. E quando eu cheguei no cinema, eu fiquei meio maluca, porque o filme, eu assisti uma sessão dublada, em japonês e Nihongo, não entendi absolutamente nada, mas fiquei maravilhada pelo filme em si. Depois eu assisti uma sessão em inglês com legenda. Concordo muito contigo, eu acho que ele é uma experiência visual impressionante, assim, né? É fantástico. Eu sou assim, eu tenho 45 anos, então eu sou da época onde eu inclusive assistia, né? A animação do Speed Racer, era muito legal. E eu acho que ele pega, assim, na questão assim de como adaptação, ele pega todo aquele feeling, aquele negócio daquele humor, né, que é uma coisa meio galhofa, divertida e colorida, né? Então eu na verdade a segunda vez pra mim em Speed Racer foi uma boa experiência. A primeira não. Esse ator que faz o personagem lá que é na natureza selvagem, né, o Emily Hirsch. Emily Hirsch, né? Estava muito impressionada pela natureza selvagem. Então eu meio que tomei um baldaço de água fria, entendeu? De uma vez só, entendeu? Que eu falei, nossa, eu vou ver o Emily Hirsch agora de novo e tal. Eu sabia que Speed Racer, né, que tinha uma vibe totalmente diferente, mas eu fiquei meio, sabe, acho que eu sofri um pouco com a expectativa. Mas aí na segunda vez esse ano eu fiz a revisão
eu gostei, eu achei bem legal, bem divertido, achei emocionante alguns pontos assim e tal. É uma coisa assim, é um produto divertido, mais infantil. Talvez a gente não seja público, né? E tal. Pois é, quando o filme saiu, eu acabei não assistindo porque eu me deixei levar pelas críticas negativas. E aí essa é uma pegadinha com a situação atual da carreira delas, né? Assim, ignoremos as críticas negativas, e talvez foi imaturidade minha, porque a gente realmente tem que assistir primeiro e depois formar uma opinião, né? Porque quando eu assisti o filme, eu achei super divertido, realmente. Ele é um filme que é um filme família, é para criança também, mas a exploração visual que ele possibilita para quem está assistindo é incrível, e com certeza se ele tivesse sido melhor recebido ou tivesse tido uma bilheteria melhor, eu acho que ele teria influenciado muito de como os filmes posteriores tratam a questão até de cenário digital e de coloração, porque isso é impressionante no filme. Eu acho que houve uma má vontade também das pessoas, sabe, em aceitarem o filme, em receberem o filme, assim. Eu me recordo de, lá no Japão, você ia no McDonald's, tinha material promocional do filme, você ia nos lugares, tinha muito material promocional, banners, pôsteres, camisetas, etc. E a publicidade, assim, o que os críticos falavam, e o quanto o filme era, sabe, massacrado pela crítica, eu fiquei tão impressionada que eu falei, gente, vai ser o maior fiasco da história, assim, porque tudo encalhou, assim. Eu via mercadorias como camisetas, bonés, etc., eu vi encalhar, assim, ficarem meses disponíveis, assim, para compra, e as pessoas, chegou até um momento em que houve uma liquidação. Eu lembro disso porque eu comprei para uma criança que eu conheço, o filho de um amigo meu. Aí eu fiquei muito impressionada, porque eu falei, gente, é uma vontade das pessoas também, porque o filme não é tão ruim quanto pintam. É óbvio que existe uma expectativa de que fosse, sei lá, essa maldita expectativa, né, que todo mundo cria em relação a tudo. Sim, e no cinema isso é acentuado. E elas vieram do Ligadas pelo Desejo, que é um noir, e depois a trilogia Matrix, que é ficção científica, então filmes de gênero e filmes assim, com temáticas bem adultas, digamos assim, né? Gêneros voltados, assim, no caso desses 4 filmes em específico, para um público adulto, e nesse caso era um filme que não era necessariamente para adultos assistirem, uma comédia bem infantil mesmo, né, com o uso de cores bem diferente, bem oposto ao que foi feito em Matrix. Eu tenho a impressão de que eu não vi o Destino Joker e não vi Code Atlas, mas eu tenho a impressão de que o Speed Racer foi um divisor de águas no sentido de que, a partir do Speed Racer, elas começaram a trabalhar com cores de uma forma muito absurda, assim. Eu percebi que todos os filmes posteriores a Speed Racer são muito coloridos e tem umas cores muito vivas, vibrantes. Assim. É impressão minha ou tá errada? Não, tá certíssima. Inclusive no próprio Sense8 mesmo, o uso das cores, fotografia é genial, cara. E sabe uma coisa que eu queria colocar aqui, porque eu acho que isso é importante, né? Essa questão da expectativa e tal, a gente, claro, vai falar um pouco mais do filme posteriormente, mas o que elas fizeram em Matrix foi uma coisa que simplesmente mudou, querendo ou não, mudou o curso do cinema, né? Porque vocês conseguem lembrar como é que as produções elas se alteraram após. Então, todo mundo começou a querer essa espécie de efeito, né? Aquela espécie de cena, aquela espécie de slow motion, aquele andamento, aquele corte, aquele som, você entende? Então a expectativa ela foi gerada através desse grande boom, né? Que foi Matrix pro cinema, né? Porque tem uma coisa que a gente não pode questionar aqui, é a importância de Matrix, né? Por mais inspirações que tenham havido, Ghost in the Shell, Akira, outras produções, sem dúvida Matrix é um diferencial, né? Matrix é uma coisa tão revolucionária que no ano em que ele concorreu a vários Oscars técnicos, ele tombou o Star Wars, Ameaça Fantasma, que imaginava-se que seria o grande sucesso do ano, e que seria assim, nossa, o filme saiu no mesmo ano que a Ameaça Fantasma? Saiu no mesmo ano. Nossa, Eles concorreram ao Oscar de melhor efeitos especiais e o Matrix ganhou. Quer dizer, é absurdo que... Eu me lembro muito, eu já sou um pouco old, então eu me lembro de que na época as pessoas falavam assim, nossa, que absurdo,
o Matrix ganhou um Oscar de efeitos especiais e tombou Star Wars A Ameaça Fantasma. Aí eu falei, gente, porque a Ameaça Fantasma é Carlinhos 30, né? É Joãozinho 30. É carnavalesco demais. Não dá pra dar um Oscar pra aquilo, desculpa. E aí, eu acho que é um marco mesmo. O Matrix é um marco. E as diretoras, elas sempre sofreram com isso, com a questão das críticas, né? Até mesmo o cultuado V de Vingança, que elas não dirigem, né? Mas elas produzem. Elas também receberam críticas na época. Depois virou um filme que teve uma representatividade muito grande, aquela máscara do Guy Fawkes, né? Aqui no Brasil mesmo, em 2013, as passeatas, né, que houveram no Brasil, todo mundo adotou, né? Anonymous adotou a máscara do Guy Fawkes. O que eu sinto assim com os filmes das diretoras é que eles merecem a revisão, né? E tal, né? Tipo assim, que às vezes, com certeza. Pelo menos no meu caso, em relação a Speed Racer, a revisão foi muito melhor, né? Eu tava com o coração muito mais aberto. Talvez, né, o Cloud Atlas, que por sinal assisti, mas eu não quis reassistir pro podcast, gente, sinceramente, porque é um filme de 3 horas, né? Então é bem complicado assim reassistir até para gravar, né? Mas foi meio embaçado. Mas quem sabe, eu acho que elas merecem a revisão. No geral, friamente eu gosto dos 2 primeiros delas, assim, do Ligados pelo Destino, né, e do Matrix. Depois, pra mim, eu gosto da Viagem também. E a Viagem é um filme que é bem ame ou odeie, né? E até a pessoa, nossa, você gosta da Viagem? Porque ele é filme difícil. Eu falo que eu gosto. Gente, esse é um filme com vários problemas de produção. Não dá pra jogar aquele tu que não entendeu. Ele tem problema eu vou falar, mas ele tem diálogos horrorosos, vergonhosos, entendeu? Sobre as diretoras, eu acho interessante a gente perceber a mudança, o quanto a transexualidade, elas terem assumido essa transexualidade, influenciou no trabalho delas, porque mudou muito. Assim, eu assisti agora, eu revi o Ligadas pelo Desejo, para comentar aqui com vocês. Na verdade, foi o único que me apeteceu, assim, que eu falei, não, esse vale a pena rever. Porque os outros eu já tô meio que enjoada, porque passa na HBO, e esses canais acabam trocentas vezes por mês, então isso cansa, há muitos anos. Então, o Ligados pelo Desejo, eu achei extremamente masculino, assim, o filme. Ele tem até um ponto de vista um pouco machista, eu acho. Agora, é visível que houve uma mudança muito grande, assim, no cinema delas, em relação à transexualidade. Eu não sei se isso é uma impressão minha ou se foi, enfim. Eu vejo assim no trabalho das diretoras, Júlia, vejo lá de trás, né, principalmente a partir talvez de Matrix, elas já formulando, né, essa ideia, essa questão de interconectividade, de transcendência, de você borrar, né, essas linhas divisórias entre os seres humanos, né, e nacionalidade. Veja bem, por mais que alguém questione a importância de Cloud Atlas, é fundamental entender que a Sense8 bebe muito, né, do que elas estavam testando em Cloud Atlas, né? Então é bem legal. E Sense8 foi um sucesso, né, Isabel? Realmente, não só essa questão da transcendência e da conectividade entre as pessoas, mas essa influência que parece vir de uma mística, de uma religiosidade, talvez. A gente percebe que existe um estilo nesse sentido, né, nessas obras. E o Sense8, eu acho que é aonde talvez, depois desses últimos filmes que foram, de certa forma, um fracasso, se não apenas de público, mas de crítica, né? É um lugar onde elas conseguiram finalmente expressar isso com uma liberdade maior. Porque por ser televisão, por ser um orçamento menor, por ser Netflix, por já ser por assinatura, precisa dar lucro com publicidade, né? Então tá pago. Eu li um blog há um tempo atrás que a Lily, ela se afastou do Sense8. Ela já não tem nenhum tipo de trabalho ali envolvido. Ela não está mais ligada ao projeto. Então seria uma coisa só da Lana Wachowski agora. Ela se afastou agora, mas também em virtude de ela ter se assumido agora esse ano. Então ela quis se afastar um pouco dos compromissos de trabalho para tirar um tempo para a vida pessoal dela nesse momento. Mas não que ela tenha se desconectado querendo assim umas férias da vida pública. Ah, tá, porque eu tinha lido alguma coisa que falava sobre diferenças artísticas, que ela não estava mais se dando com a Lana. Aí eu queria saber se era verdade. Eu acho as duas bem reservadas, né? Interessante isso daí, né?
Olha só como essa opressão, né, de Hollywood, né, da carreira e tal, né, barras que elas seguraram, hein. Inclusive alguns personagens de Sense8, alguns diálogos e tal, somente aquela personagem que também é uma mulher transgênero, poxa, são diálogos que diz que tem a inspiração na vida da Lana, né, a vida dela, né, opressão escolar e tal, bullying, gente, é barra pesada. É uma experiência que ela carrega com ela e que ela teve essa possibilidade de se assumir só já com uma carreira estabelecida e aí uma vida pública já estabelecida. Eu acho que para as Wachowski, eu fico imaginando o quanto foi difícil para elas assumirem, assim, porque elas chegaram ao sucesso com um filme de ação, né, uma ficção científica, que é um universo extremamente machista, masculino, dominado pelos homens, e aí elas ficaram presas nesse sucesso, assim, nessa cobrança, com essa expectativa de que elas fizessem sucessos e coisas, sabe, o Matrix, over and over and over, tipo, pro resto da vida. E aí, assumir essa transexualidade, depois desse sucesso todo, foi uma coisa muito corajosa, e ao mesmo tempo eu imagino que tenha sido muito difícil, porque muda toda a forma como a indústria cinematográfica vê elas. Se antes viam como potencial de bilheteria, grandes diretores, etc., que dominam o cinema de ficção científica, o cinema de ação, depois começaram a olhá-las de uma forma diferente. Assim, nossa, sim. Porque essa questão da transexualidade, eu vivo isso assim, no meu dia a dia. E agora que eu estou trabalhando com cinema, eu tenho percebido isso de uma forma muito clara. Assim. Existe uma falta de informação do que é ser transgênero, que é um absurdo. Assim. Eu às vezes paro para ficar olhando as pessoas falarem as maiores asneiras, mas eu não consigo ficar com raiva porque eu entendo que elas não têm informação. E o preconceito é extremamente evidente, assim. Existe aquela coisa velada, né? Que algumas pessoas falam, eu sou descolado, imagina. Você é transgênero? Tudo bem, a minha irmã é lésbica, o meu irmão é gay, o meu tio é gay, a minha tia é lésbica. Mas não é a mesma coisa. Ou seja, parece que a gente... É muito diferente para quem tá passando, né, Júlia? A gente tem a percepção muitas vezes de fora, né? E parece que ser transgênero é você potencializar a sua homossexualidade, por exemplo. Eu acho que as pessoas têm a impressão de que ser mulher transgênero é quando você é tão bicha, mas tão bicha, que você quer ser mulher. E com homem transgênero é a mesma coisa, sabe? Você é tão lésbica, que você quer ser homem. Quando não é verdade. As coisas não funcionam assim. Identidade de gênero é uma coisa, sexualidade é outra, sexualidade é outra. Eu tenho amigas maravilhosas, e as irmãs Wachowski, inclusive, pelo que eu entendi, em algumas coisas que eu li sobre elas são mulheres transgêneras lésbicas, ou seja, elas não têm interesse em homem. Eu acabei de defender minha dissertação agora em antropologia, né? E o meu tema foi justamente corpo, gênero, identidade e experiências transgênero na cidade de Manaus, né? Que é onde eu resido, né? E também por ser uma dissertação em antropologia, em que a gente precisa fazer um trabalho de campo, conviver com as pessoas, conhecer as histórias delas, claro que também gera um envolvimento e também uma grande empatia, né? Porque a gente acaba tendo que lidar com histórias que são muito complicadas em relacionamentos com os familiares, em escola, faculdade, mercado de trabalho, uma série de problemas que são cotidianos, né? Que a Júlia tem mais propriedade para falar disso do que a gente, né? Na vida de uma pessoa transgênero. Então, olha, eu vou contar para vocês uma coisa muito absurda, assim. Recentemente, eu estava numa roda de amigos, né? E aí eu falei que eu adorava Matrix, que eu achava o primeiro Matrix incrível, e que eu tinha ficado super feliz quando eu soube que a Lana tinha se assumido como mulher trans. E aí um dos meninos que estava na roda falou assim, pera, quer dizer que o diretor de Matrix é viado? Aí eu falei, oi? Não entendi. Como assim? Não, você tá falando que ele virou mulher, então ele é viado. Eu falei assim, pronto, meu Deus. Eu falei, ai, meu Deus. Não, aí o moleque começou, a desfazer do filme, sabe? E ele tava, assim, defendendo o filme, falando que Matrix era incrível, que ele gostava mais de Matrix do que de outros filmes de ficção científica. Até porque Matrix corresponde à geração dele. Ele não é da geração Star Wars, não é da minha geração, por exemplo. É de 2000 pra cá, né?
E aí somente pelo fato dessa informação da Lana ter, enfim, assumido, para ele mudou tudo. Mudou assim, não, Matrix agora é filme de viado, é filme de travesti. Quer dizer, é um absurdo. Aí eu imagino que isso também possa ter afetado a bilheteria dos filmes posteriores. Eu acho que pode ter sido afetada a bilheteria de alguns filmes, porque é um preconceito velado, gente, existe. O mundo nerd, ele é extremamente preconceituoso, né? Não é só o mundo nerd, o mundo do rock and roll também. Eu lembro da reação dos meus amigos quando souberam que veja bem, né? Quando souberam que, por exemplo, Rob Halford, né? Judas Priest era gay, o Fred Mercury era gay. Pra eles mudou tudo. Mudou o quê, cara? Você não gostava da música? Você deixou de curtir por causa disso? É a mesma coisa. É uma bobagem. Exatamente, a mesma coisa. Eu sou uma mulher trans e se fosse só pelo fato de termos a mesma identidade de gênero, nossa, eu teria assistido o Destino de Júpiter 300 vezes pagando bilhete de cinema. E eu não vi porque eu falei, gente, me falaram que é muito ruim, eu não vou ver, assim. Sabe, essa questão de, sabe, de time, de camaradagem. Porque ela é trans, então eu vou prestigiá-la. Pra mim não funciona assim. Eu acho que identidade de gênero e profissional são coisas distintas, assim. Friday the 15th, we made sail with the morning tide. I had been quarantined to a storeroom away from the other passengers and crew. All I want to do now is return home. My dear Sixsmith, I am in desperate need of your help. I got hooked on a journal written in 1849 by a dying lawyer during a voyage from a Pacific isle to San Francisco. Half the book is missing. It's completely killing me. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. What are you reading? Old letters. Why do you keep reading them? I don't know. Just trying to understand why we keep making the same mistakes over and over. Our lives and our choices, each encounter. Louisa Ray, Spyglass Magazine. Right. Suggests a new potential direction. That's it. The music from my dream. I call it the Cloud Atlas Sextet. Sobre a viagem, eu assisti ele há pouco tempo e com baixíssimas expectativas também, justamente por causa das críticas negativas que ele teve na época, e eu fiquei realmente encantada com o filme. Ele tem problemas, obviamente, de roteiro, porque ele se perde nas múltiplas realidades onde os personagens estão transitando, e claro, mas ainda assim acho que a questão da montagem é até louvável nesse sentido, porque deu conta de conseguir fazer aquilo ali ter um corpo que chegue ao espectador com sentido, né? Ele tem uma certa poética que cai às vezes para um lado de misticismo, mas que dentro do filme funciona no contexto diegético, assim, do filme mesmo, e é a mesma coisa do Speed Racer, assim, a cenografia digital do filme é de ficar sem fôlego, achei muito bonito. Eu acho que é um filme que é cheio de problemas, mas que o maior problema dele é o excesso de ambição em termos de escala de produção. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em uma época que tá todo mundo fazendo uns remakes sem graças, umas adaptações que não interessam a ninguém, quando o maior problema de um filme é o excesso de ambição dele, eu acho que isso é um problema pequeno, sabe? Perto da mesmice que tá, assim, no cinema mainstream. Eu acho que, realmente, foi um filme que foi malhado justamente na época que ele é problemático, sim, mas que o maior problema vem justamente de não saber lidar com essas escalas, e a pretensão dele é também o ponto forte. Então, Isabel, agora você tombou com a minha cara, porque essa sua argumentação foi close, foi tudo. Tipo, eu concordo com você, super concordo, assim. Hoje o cinema está vivendo de remakes e de heróis da Marvel. Então, assim, é louvável que as irmãs Wachowski apresentem um filme com uma história no mínimo original, assim, pra não dizer, né, qualquer coisa. E eu acho que o maior problema do filme, apesar de não ter assistido pelo que você está falando, é a narrativa. Também isso perto de é como você falou, nossa, eu tô me sentindo péssima porque eu não vi o filme, porque você tem razão, assim. Eu assisto muitos remakes, eu assisto muitas coisas que, enfim, Hollywood produz. Esse ano
Eu acho que vou me graduar em filmes ruins, porque eu tenho só baixado filmes trash, assim. Todos os filmes que têm conotação baixa, eu assisto. Não sei porque eu tô com esse vício, é um vício horroroso. Mas, assim, é isso mesmo que você falou. Eu acho que é louvável pelo fato de ser uma história diferente, nova. Isso aí, a Isabel arrasou agora. A Isabel arrasou, cara. Não, a Isabel sempre arrasa, Júlia, mas eu não concordo, não. Eu acho que uma história não é porque ela é diferente, ela não precisa ser boa, entendeu? O filme eu não reassisti porque, cara, realmente, 3 horas eu trabalhando tanto nem tem como. Mas, cara, as recordações que eu tive de ver esse filme, de sofrer miseravelmente, ele tem 3 horas e você sente cada segundo de projeção, não, entendeu? Isso as é maquiagens são horrível, horrorosas, tem uns diálogos que não vale nem a pena repetir de vergonhosos. Então, pra mim o filme pode ser o filme mais baixo orçamento do mundo, mas ele tem que ter diálogos legais, cara, não pode ter frase feita, cara de não, eu concordo, entendeu? Eu concordo com você. Eu acho super importante, assim, o roteiro, a narrativa do filme ser fluida, coerente, etc. O que eu concordei que a Isabel falou é que realmente é louvável que o filme, que elas façam em cinema que não seja, sabe, calcado em cima de remakes, de filmes da Marvel, de heróis, de... A indústria vive um momento muito complicado dentro dessa questão, né? E tem sido então, isso, assim, tem sido isso. E ainda assim, os filmes dela são recheados de elementos de cultura pop, né? Elas têm essa coisa, assim, nelas, né? Mas eu realmente acho, assim, que os diálogos não são bons na viagem, mas eu acho que isso é um problema em todos os filmes dela, e no Sense8 isso fica escancarado. Eu concordo. Também tem problema. O roteiro de Ligados pelo Desejo é sofrível. Assim, a cena final, em que ela fala, você sabe qual é a diferença entre nós? E a outra fala, não, eu também não. Aí fala, é terrível, mas é lindo, né, gente? É lindo. Me, stealing's always been a lot like sex. Two people who want the same thing, they get in a room, they start to plan. It's kind of like flirting. You're having second thoughts. I'm just making a point. I want to see the money. It's over $2 million. Welcome to the family. You're amongst good people here. I have a tattoo. Would you like to see it? Sim, o filme ele me marca de muitas maneiras. Primeiro porque são 2 mulheres morenas, que eu achei escândalo. Eu falei, gente, até que enfim não caiu naquela obviedade da loira e morena, né? Tipo, a loira super gostosa, super feminina, e aí ele optou por uma morena, tão feminina quanto, enfim. Não, e a Gina Gershon tá maravilhosa. A Gina Gershon tá assim, incrível. Pra mim é o melhor papel dela no cinema até hoje, sem dúvida. Eu não vou dizer a Jennifer Tilly, né, também, né? Eu não vou dizer que é o melhor papel da Jennifer Tilly, porque pra mim o melhor papel da Jennifer Tilly é a namorada do Chuck lá, mas do Chuck. Sim! É verdade, agora, eu acho assim, o filme, o Ligados pelo Desejo, ele é muito bom, ele tem uma direção que lembra até os filmes do Huston, os filmes noir, né? Ele me lembrou muito aqueles filmes noir do Humphrey Bogart, enfim. Agora, as atrizes estão maravilhosas e tudo. Tem o Joey Pantoliano, que é maravilhoso, como o vilão do filme. Ele é sensacional. Agora, o roteiro em si, as falas, é sofrível. Ele cai meio na galhofa, né, Júlia? No certo ponto eu vejo assim, mas é um filme divertido. Vocês assistiram aquele filme Diabolique? Chegaram a assistir esse filme? Tem um clássico francês e tem um remake. Né? Isso, o original é um filme francês. Eu acho que ele tem um ar também meio inspirado assim no Diabolique, né? Esse negócio de 2 mulheres tentando detonar, né, um homem, né? Assim, eles foram, o que as irmãs Wachowski fizeram, que eu achei muito bacana, é que elas foram pela não obviedade, assim. O filme não é muito óbvio, ele tem umas coisas bacanas que me surpreendem um pouco, porque na verdade eu achava, na primeira vez que eu vi, que a Jennifer Tilly era uma malandra que ia seduzir a Gina Gershon e depois deixar ela na merda, e não foi nada disso. Assim. Surpreendentemente lindo, assim, achei maravilhoso elas terminarem juntos e etc.
Pô, o último corte da cena é elas de mãos dadas. É bonito isso daí, né? É lindo. Não, e toca a música do Tom Jones. Toca a música do Tom Jones, que é linda, maravilhosa. É super autoral. Eu achei o filme incrível. Eu acho um filme incrível. Foi por isso que eu escolhi pra revê-lo, porque eu lembro de ter saído do cinema e eu assisti ele, gente, na estreia, aqui no Cine Paris, na Avenida Ipiranga. Então, assim, eu saí do cinema, eu lembro muito disso. Eu saí do cinema, primeiro que eu saí com inveja da Gina Gershon, que eu falei eu queria ser ela tem um corpo incrível, ela é maravilhosa, e o papel dela é super sexy, e ela tá brilhante, assim, a atuação dela é muito boa. O filme todo, assim, foi um grande prazer ter assistido na época. Depois ele saiu, olha, gente, tô lembrando de coisas assim, ele saiu naquela revista Caras, eu acho, em VHS, gente, olha que antigo, e aí eu comprei o VHS, fiquei com uma cópia em casa, foi numa dessas publicações de banca de jornal, assim. Saiu o filme, eu comprei, assisti de novo, achei muito bacana. E aí fazia mais de 10 anos que eu não vi o filme, né? Tipo, eu falei, agora eu vou assistir porque eu vou participar do podcast e esse é o que eu quero rever, assim, é o que me dá vontade de rever. Né? Ele, além de tudo, ele é lindo, né, gente? Para um primeiro trabalho assim. O enquadramento, a direção do filme linda. E ele remete muito aos filmes antigos, né? Os filmes noir dos anos 40 e tal. Então é um filme muito legal de assistir. Eu acho até que ele hoje, depois de, sei lá, a gente tá falando de 20 anos, né? O filme foi lançado há 21 anos. Ele ainda tem um frescor, assim. Ele não é um filme que envelheceu, né? Muito. Não. Agora, eu já acho que Matrix envelheceu um pouquinho. Ficou um pouco... Foi uma experiência também única pegar agora para assistir ele e ter esse primeiro contato justamente com o primeiro trabalho delas, né? E eu fiquei impressionada de ver, assim, que esse já foi o primeiro longa que elas dirigiram logo de cara, porque justamente essa questão dos enquadramentos, assim, muito maduro, o ângulo holandês que elas usam nas cenas finais e tudo, a questão da direção de arte, o prédio onde ele está localizado, é um negócio incrível. Aquele elevador vermelho, quando abre as portas, aquilo ali já chama muito a atenção logo de cara. Tem uma cena no final com uma tinta branca espalhada no chão e uma pessoa sendo baleada com sangue. Lindo. Gente, que coisa mais bonita isso. E o filme é muito sóbrio, assim, esteticamente eu acho o filme sóbrio. Ele tem uma paleta de cores muito bacana. Diferente agora do cinema que elas fazem, né? Que é mais colorido, tem um excesso de cores de, sei lá, eu acho hoje o cinema delas extremamente over, assim, no sentido de cores, sabe? Sim. Acho que elas caminharam para uma estética kit. Eu gosto, mas assim, elas tiveram bem forte realmente essa inspiração do noir. E outra coisa que me chamou a atenção positivamente do filme é que eu adiei muito assistir ele por causa do título Ligadas pelo Desejo e por saber que era uma história de duas mulheres que tentavam aplicar um golpe em um homem. Então eu pensei, nossa, vai ser aquela coisa clichêzona de relacionamento entre mulheres, feito sob um olhar que tem um ponto de vista machista, e eu me surpreendi muito com a forma como a relação entre essas duas mulheres é mostrada, com muita delicadeza, um olhar nada machista, na minha opinião, e como a forma como os homens que rodeiam elas são mostrados como pessoas capazes de fazer qualquer coisa em termos de explorar elas, de ignorar elas e tudo mais. E ainda a questão da LGBTfobia, que tem um certo personagem que também fala que pessoas queer, essas sapatonas, não podem ser confiadas, etc. Então... a gente percebe que mesmo que as duas ainda não tinham se assumido na época que elas fizeram esse filme, elas já tinham um posicionamento ali que já não era o pensamento hegemônico. Uhum. Não, eu acho assim, eu tenho uma leitura do filme, eu encontrei alguns pontos machistas, no sentido de que eu acho a direção... Eu acho o filme todo lindo, mas eu acho que a direção ela tem um olhar muito masculino, muito sóbrio, muito duro. É um olhar, né? Parece que é um olhar de um homem vendo uma relação entre duas mulheres, né? Exatamente. A relação sexual é bonita, muito bem filmada, mas não sei, muito bem filmada. Te incomodou essa sensualidade e tal, assim? O pessoal reclama até um pouco do azul, a cor mais quente, por exemplo, também, né? Também acho que explora um pouco demais, né? Essa questão, assim.
Então, é porque existe essa cobrança do mercado, né? A gente, é um fato, gente. As pessoas, se você chega numa produtora e fala de filmes, tem 2 personagens que se relacionam, imediatamente as pessoas imaginam, eu quero uma cena de sexo entre elas, sabe? Porque isso mexe com o imaginário do homem, e nesse ponto é, de certa forma, machista, né, pra mim. E aí eu também enxerguei um pouco de machismo, assim, na forma como elas lidam com aquele estereótipo de que a Dina tinha que ser um pouco mais masculina, ter uma pegada mais... Eu achei aquilo um pouco machista, reforçou um pouco um estereótipo que eu não gosto. Eu acho que é uma coisa que não é legal. E aí depois eu vou comentar mais pra frente uma experiência que eu tive com a produção do Sense8, que pra mim, pelo que eu pude lidar assim, com eles no pouco tempo que eu convivi, eu entendi que eles também têm uma ideia errada assim, de gênero. Eu volto ao tema. Existe essa maldita falta de informação sobre gênero e sexualidade. Então, as pessoas querem reproduzir estereótipos no cinema, e isso é um saco. Reproduzir sempre esse mesmo estereótipo. A mais masculina, a mais feminina. E eu acho que isso é muito chato. Isso é muito chato. Tem isso meio de ter essa ideia meio heteronormativa, né? Que chique usando os termos. A pessoa ser mais masculina e a outra feminina e tal. Tem essa pequena crítica, mas não me incomodou no geral. Assim, achei o filme muito bom. Eu achei ele até, inclusive, subestimado, assim. Tipo, de pensar que eu não conhecia esse filme e ele poderia ser muito mais famoso. Porque ele é muito bom, né? E parece que as pessoas não conhecem tanto, assim, que ele existe. Ele é um puta filme de gangster foda, que podia ser sempre mencionado quando se fala em filme de gangster, assim, e essa vibe noir e tal. E como suspense também, pra mim, funcionou muito bem. Eu fiquei agoniada mesmo, nervosa. Surpreendente, né? Gostei demais. Acho que, aliás, é o meu preferido das diretoras. Esse primeiro. Pra mim também é o meu preferido, é o meu favorito. Mas por outro lado também, essa moça, uma das duas, né, que tem essa vibe masculina, eu acho interessante pela androginia, assim, sabe? Tipo, não tem problemas também. Assim, eu acho massa. Não, eu acho super bonito, assim, a pessoa como ela é. Eu tenho, sabe, eu não tenho essa coisa de... Eu acredito que você tem que ser o que você é. Eu, por exemplo, sou uma mulher trans, que muitas vezes as pessoas acham, falta feminilidade em você, falta isso, falta aquilo. Eu acho que não falta nada. Cada ser é um universo, cada um é do seu jeito. Tem seu ecossistema, sua geografia, etc. Então, eu acho que me incomodou, não ao ponto de detestar o filme, pelo contrário, eu adoro, mas me incomodou porque reforça um estereótipo. E é uma coisa que é chata, porque você sempre vê atrizes sendo masculinizadas para fazer um determinado papel. Isso é como a Mariska no Law and Order, sabe? Eu acho desnecessário aquilo. Existem mulheres que são extremamente femininas e podem ser, sabe, enfim, terem um papel tão bacana quanto... Achei interessante, eu queria até te perguntar, tu acha que a Mariska de Law and Order, ela é masculinizada? Eu acho que ela é masculinizada. Eu acho ela tão feminina, assim, uma mulher séria, assim, madura. Eu nunca vi por esse lado, assim, vou reparar mais nisso. Tá? Porque eu sou fã. Eu acho ela masculinizada. Eu amo. Eu fico muito chateada porque eu acho ela masculinizada. Eu acho que eles sempre colocam, assim, eu digo não só na atuação, mas como no vestuário dela. Eles colocam ela os cabelos, a escolha de cabelo, eles colocam ela de uma forma até um pouco assexuada, assim. Eu acho ridículo que agora ela está com interesse romântico, mudando de assunto, mas enfim, para terminar o meu pensamento, ela agora está com interesse romântico na série, que é um senhorzinho que fazia Gossip Girl, que, pelo amor de Deus, assim... Eu fiquei puta da vida. Aliás, foi interessante você ter falado de Law and Order, viu, Júlia? Porque tem um cara nesse filme de Gatos pelo Desejo que é de Law and Order, né? Então, Christopher Meloni, eu falei assim, gente, Chris Meloni, magérrimo aqui no filme e tal. Agora,
Eu fico puta porque, assim, ela é uma mulher incrível, eu adoro a Mariska, e eles colocam ela num par romântico super sensual, super sem graça, que eles dão umas bitoquinhas num parque quando levam a criança pra brincar. Pois assim, né, então, cara? Os abraços fraternais, eles estão sempre se abraçando fraternal. Ai, é horrível. Eu falo, gente, a mulher... E pra vocês, não sei se vocês assistem, ela já teve uns pares românticos maravilhosos, só pra constar. Maravilhosos. Os gatos, viu, Isabel? Agora colocam aquele tiozinho sem graça com a cara meio de E a Mariska, eu acho uma das mulheres mais, sabe, sensacionais e ela é maravilhosa, cara, também. Ela tem um trabalho legal, né, também um trabalho filantrópico legal e tal. Ela é uma pessoa super ok, assim, né. Eu nunca achei masculinizada, eu pensava assim que até pelo papel, por ela estar numa delegacia, né, de polícia, né, e tal, que ela não pudesse ter vestuários mais femininos, né. Repara, eles colocam ela numa situação em que ela é sempre ela é até mais masculina que aquela outra loira, que era viciada em jogo, que eu esqueci o nome agora. A parceira dela. Uhum. A parceira, a loira, é usada como isca pra pegar estupradores, aí colocam ela com vestido de gostosa, mandam ela ir trabalhar no campo, lá disfarçada. E a Mariska não, a Mariska tá sempre com aquela cara assim, de mulher assexuada, no seu taierzinho, sofrendo pela criança que, enfim, tá chorando na frente dela. Isso é um pé no saco. Acho que ela podia ter um papel mais, sabe, que abraçasse mais a sexualidade dela. Eu já descobri, eu só tenho uma coisa a dizer, eu já descobri com quem eu posso fofocar sobre Law & Order, só que eu acabei de descobrir aqui agora. Obrigada, Júlia. Diga, Isabel. Não, eu ia dizer que esse mesmo tipo de tratamento de personagem é o que me incomoda na Claire de House of Cards, porque para mostrar que a personagem é durona e controladora, eles fazem um figurino todo minimalista e rígido para ela, como se uma mulher durona e controladora não pudesse usar um vestido de florzinha, sabe? Como se uma mulher controladora tivesse que ter aquele cabelo curtíssimo, a la Xuxa, e tipo, não pudesse ter um cabelo esvoaçante, batendo maravilhoso no vento, sabe? Sim, existe um estereótipo, uma imagem de dureza feminina que, como se a mulher ela não pode ser dura, ela só pode ser dura se ela tiver elementos que masculinizem ela visualmente. Exatamente, é como no Sex and the City. A única personagem que tinha o cabelo curto era a advogada, eu falava de sacanagem, tipo, eles estão sempre criando esses estereótipos babacas, enfim. No próprio Matrix, a Trinity, eu ficava, gente, por que a Trinity é assim? Eu me incomodava, eu falava, é sempre essa masculinização no cinema de ação, no cinema de ficção científica para as mulheres. Reparem, Sigourney Weaver, Gina Davis, Linda Hamilton, todas as grandes atrizes que fizeram filmes de ação estão sempre masculinizadas. Quando que eu imagino que uma mulher pode ser feminina, tá num vestidinho incrível e tá correndo atrás de um monte de caras e dar um monte de porradas, pancadas e ficar boa. Tipo Missão Impossível, né, que a Isabel comentou lindamente, aquele lance dela tirar o salto, assim, ela usa o vestido, o tempo todo a atriz é super feminina e super durona também. Isso é super último. Eu acho legal, tipo, também, eu acho bacana mulheres masculinizadas por quando elas querem, assim. Mas pensando por esse lado, narrativamente, né, usar isso como dar uma força pro lado dela é complicado. Né? Porque eu acho que assim, a mulher, isso é uma questão muito pessoal, né? Mas eu acho que quando a mulher é masculinizada para determinados... Repare, quando as mulheres são masculinizadas para determinado tipo de papel, é muito chato, porque você restringe, você cria um estereótipo que se reproduz na vida real, assim. A causa disso, na verdade, é muito justamente esse machismo, que ele vai valorizar características que são socialmente entendidas como masculinas e desvalorizar características socialmente entendidas como femininas, né? Então, quando se quer fortalecer uma personagem, você vai colocar essa característica que é entendida como masculina. E o que acontece quando tem uma personagem que ela trabalha com a força dela dentro de um modelo de feminilidade tradicional? Ela é odiada, que é o que a Angélica deve saber muito bem, porque participa lá do podcast do Game of Thrones BR com a personagem da Sansa no Game of Thrones, né? Sim. Que é uma personagem que tem a força dela, mas dentro de uma feminilidade
masculinidade tradicional. E o que acontece é que as pessoas odeiam ela daí. Nossa, odeio. A chamavam de sonsa. O feedback é sempre bem assustador, viu? Dentro dessa questão, assim, do certo ódio, assim, ódio pela Cersei. Né? Não sei o quanto que tu assiste, né, de Game of Thrones, mas é... Não, eu adoro. Eu sou viciadíssimo. Ótimo! Então é bem complicado, viu? Só voltando para essa questão da representação do casal, das duas mulheres no Ligadas pelo Desejo, uma coisa que eu gostei foi justamente a cena de sexo, que a Angélica já mencionou, porque como a gente falou aqui, muitas vezes mulheres que se relacionam com mulheres, elas são retratadas com um olhar fetichizante, voltado para um público masculino hétero, né? E outras vezes elas são retratadas como pessoas assexuadas que vivem como duas amigas morando uma com a outra, que é o que acontece em filmes tipo Tomates Verdes Fritos, o próprio A Cor Púrpura é completamente dessexualizado, né? Ou o extremo, né? O Azul é a Cor Mais Quente, que é uma coisa que, me desculpe, eu gosto do filme, mas ele é feito para um olhar masculino hétero. E eu achei que a cena de sexo aqui, ela foi feita de uma maneira que me pareceu como se fosse uma coisa que fluísse entre as duas realmente, não especificamente para esse olhar masculino. Talvez tenha influência no gênero das diretoras, assim, de entenderem deixarem que as duas atrizes dominassem a cena e fizessem da forma como elas entendiam que fosse melhor. Porque, na verdade, assim, eu concordo muito com você. Existe esse olhar do sexo entre duas mulheres ser voltado para o público masculino hétero cisnormativo. É uma merda, mas é verdade. Tipo, mas para mim, pro meu grupo de transexual, gente, vocês já repararam que não tem filmes com cenas de sexo extremamente bonitas com transexuais ou travestis? Por quê? Porque existe essa ideia hétero preconceituosa de que eu não quero assistir um filme que tenha sexo entre uma travesti e um homem normativo, sei lá. Concordo. Não, e só para poder te mencionar, já que tu tocou nesse ponto em questão, né? Eu, como sou fã de séries, não sei se você conhece uma série chamada Penny Dreadful. Chegou a dar uma conferida nessa série, que é uma série de terror? Com a Eva Green e tal, porque tem uma personagem que aparece, que é uma mulher trans, e ela tem uma cena muito bonita de sexo com Dorian Gray, muito linda. Mesmo assim, é um episódio que todos fazem sexo, aparecem todos eles fazendo sexo em algum momento, né? Menos Eva Green, né? Mas, pô, é lindíssima a cena. Eu recomendo pela beleza da cena, que é uma mulher trans e um homem, né? O Dorian Gray, né? Só pra constar, só pra pontuar, pra falar que existe. Ela existe. Talvez não no mainstream, né? Acho que mais talvez no cinema independente, em outras séries. Mas eu também acho interessante, assim, que as Wachowski, elas fizeram uma escolha muito bacana, colocando a Jane Clayton pra ser a personagem transgênero no Sense8, porque a gente tá cansado de ver homens cis fazendo papéis de mulheres trans, ou de mulheres fazendo papéis de mulheres trans. E aí eu fiquei muito feliz quando o Sense8 apareceu, porque eu falei, finalmente uma atriz trans fazendo o papel de mulher trans, assim. E aí eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei assim, que bacana, porque a Laverne fazendo Orange, pra mim, é muito pouco. Tem que ter mais mulheres trans no cinema, nas séries, etc. E aí as Wachowski colocaram um Jane Clayton, foi ótimo. E, por favor, não indicar atrocidades como a garota dinamarquesa pra Oscar, né, minha gente? Porque isso é uma tristeza muito grande. Não, aquele menino de peruca vestido é de uma tristeza, assim. Eu falei, gente, eu não sei. Bem problemático esse filme, cara. Eu falei, eu não sei porque eu perdi o meu tempo assistindo esse filme, porque o menino toca. Não, e foi uma coisa meio assim: você toca no vestido e vira criança. Gente, como? Não existe isso. É uma fetichização da roupa de uma maneira. Eu falei assim, não, eu tô enganado, é uma queridinha safada, uma crossdresser, não tem nada de trans aí. Aonde que a mulher transgênero, gente, põe uma peruca, toca no vestido e fica uma posada? Não existe. Não existe. Concordo contigo, Julia. Coisas não funcionam assim, amor. Tipo, eu desde criança me entendo como mulher, eu vejo o mundo com um olhar feminino. Então, pra mim, isso é transexualidade. Agora, é diferente. Eu não jogava bola, gente, ficava, ouvindo Guns N' Roses, e um dia eu toquei no vestido e aconteceu um milagre da Virgem Maria.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês que assistiram A Viagem. Tem alguma personagem trans? Não tem. Não, tem personagem gay. Trans não. No Matrix não tem gay, tem? Eu não me lembro de ter gay no Matrix ou trans. Não tem. Matrix é bem heteronormativo. É bem heteronormativo, né? E aí, agora, no Sense8, eu acho que a primeira experiência que ela tem escrevendo um papel transexual, né? Uma personagem transexual. E isso é interessante, assim, porque eu assisti só 4 episódios, eu parei um episódio antes da Suruba, porque eu fiquei com medo de assistir, e eu não vou assistir essa Suruba. Mas por uma questão assim, eu falei, ai, gente, sabe, eu acho apelativo essas coisas, eu fico um pouco de saco cheio desse. Eu adoro Aí eu falei, bom, sexo. Esse episódio da Suruba foi muito lindo. Foi muito legal mesmo. Eu vou assistir, já que vocês falaram, porque uma amiga me falou que achou um pouco apelativo. Falou, ai, Julia, é o mais do mesmo, apelativo e tal. É lindo, adorei. E a partir daí... Eles todos sentem ao mesmo tempo. Não, e aí essa minha amiga falou, e a partir daí a série, assim, ela vai pra... Ela cai numa qualidade assim, absurda, fica muito chata. Aí eu parei de assistir. Nossa, até porque lá pro final tem esse negócio deles terem essa conectividade toda, vai estar sendo maravilhosa, vai ter a visão dos nascimentos, cara, e é lindo, que é através da música. Não, mas eu também... Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if they were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. So you're here to save the world. I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. Interessante, né? A gente acabou falando que Matrix é um filme heteronormativo, e é realmente, né? Porque não tem uma bissexualidade ali aparente, né? É um filme extremamente para aqueles moleques héteros dos anos 2000, para irem comer pipoca no cinema e ficarem maravilhados com toda aquela parafernália, né? Porque, na verdade... Não deixa de ser legal, é legal, mas ele tem um ar assim meio de fetiche, né? De mulher com vinil, maravilhosa e tal. Ah, sim, sem dúvida, com certeza. E é um filme escuro, né? Ele é um filme sombrio, a paleta de cores é muito... o verde, o preto, são cores de um computador, de um programa. O primeiro me impactou muito. O segundo eu fui com uma grande expectativa para o cinema e já achei a história um pouco mais fraca. Achei vários pontos soltos, assim. Aí o terceiro eu falei, gente, desculpa, virou uma bobagem, assim. Começou tão bem e virou uma bobagem. Tem cenas legais, depois vira uma... Não. Parece que é uma caricatura do próprio primeiro, sabe? Eu falo assim, gente, parece que eles fizeram uma caricatura do primeiro filme. É horroroso, é muito ruim. Mas a molecada que gosta daquela parafernália toda, enfim. Dá uma forçada na fórmula, né? Porque o primeiro, se existir só ele, acho que ia ser muito mais poderoso. Depois faz a trilogia, aí fica aquela coisa, de novo, assim, batendo na mesma tecla comercial e tal, enfraquece a parada. Eu na época eu assisti o primeiro, assisti o segundo, mas quando eu saí do cinema, que eu tinha visto o segundo, eu disse, olha, vou fingir que eu não vi. E eu até hoje não tive coragem de assistir o terceiro. Olha, queimei a pauta aqui, não assisti. Você viu o terceiro, Isabel? Não, eu tive coragem, porque o segundo eu achei tão ruim, que eu não consegui. Realmente o Matrix ele funcionaria melhor, eu acho, se tivesse se mantido no primeiro. Mas essa questão da heteronormatividade é um ponto que me incomoda bastante, mesmo no primeiro filme, né? Que é o seguinte, eu acho que, embora outros filmes delas tenham vários problemas e tudo, eu acho que Matrix é o filme mais convencional
delas, assim. Claro, ele foi inovador em vários aspectos técnicos, ele trouxe essa questão da influência até questão de budismo e tudo, né? Mas, assim, ele vai muito nessa coisa da jornada do herói, do homem que é tirado da sua situação de conforto e tem que ir para uma aventura onde ele vai se provar o escolhido que vai salvar toda a humanidade. Jesus. Assim. Nossa. Pô, mas é mó legal, cara. Aquela cena dele lá, quando ele descobre que é o The Chosen One mesmo, pô, é maravilhosa, cara. Eu levantei, pô. Eu acho muito divertido. Na época eu adorei, eu revia sempre, pegava na videolocadora e tudo. Mas assim, em termos de coragem narrativa, digamos assim, né, é o filme mais convencional dela. Olha, eu até baixei, eu não vou mentir, eu baixei os 3 pra rever o podcast, mas aí eu pensei, gente, eu não tenho coragem de assistir, porque assim, até pouco tempo a TNT passava esse filme incansavelmente. Os outros canais de TV a cabo também durante anos. Então assim, eu sempre me lembro de um momento em que eu tava comendo alguma coisa, eu ligava a TV e tava passando Matrix 1, 2 ou 3. Então eu falei, eu acho que eu já sei os 3 filmes de cor, assim. E essa história do The Chosen One, do Jesus, eu acho tão batida, tão... Pô, mas na época não era, gente. Entendeu? Era assim, não era sempre assim. Existia esse negócio do The Chosen One, mas não dessa maneira, entendeu? É que a gente tá olhando hoje, veja bem, a gente tá em 2016, o filme é o quê? É 2000? Por aí? 99. 99, entendeu? O que saiu nesse ano, entendeu? Então, Ameaça Fantasma, louca. Então, ele tem muita coisa interessante, ele se apropria de alguns elementos da cultura pop do que os diretores gostavam. Eles gostavam de Ghost in the Shell, de Akira, do John Woo, a estética do John Woo, pra quem conhece, que é bem legal, né? As cenas de luta e tal. Eu acho que como direção, o filme, a parte técnica de Matrix e a direção são espetaculares, assim. Tem cenas ali que eu ficava sem fôlego. Tiro o mérito dele, não. Eu gosto bastante do filme. Tem a questão da heteronormatividade, mas, pô, no primeiro trabalho delas, elas já meio que quebraram isso daí, porque as protagonistas são 2 mulheres lésbicas, entendeu? Então, sim, com certeza. Não deveria ter continuações, isso sim. Mas fazer o quê? Indústria é isso. Indústria onde encontra um nichozinho. Exatamente. Gente, de moeda, eles vão atrás. Eu super entendo elas. Elas fizeram um filme do jeito que elas queriam primeiro. Aí depois elas falaram assim, não, a gente não pode ficar aqui pobre, penosa. E aí elas foram e fizeram um filme, sabe, pra indústria, pro sistema. E o filme foi um close, assim. O filme foi um sucesso absurdo, Total War. E a trilha, Stefânia, maravilhosa. Ai, Prodigy, eu lembro mais disso, assim, porque era foda. Na época eu gostava mais, era novo, mas eu gosto mais do Clube da Luta, né? Que é outra vibe, mas também é de 99, tinha uns filmes assim. Mas o Matrix minha mãe viu, custou deixar eu ver e tal. Na revisão ele tem uns elementos que ficam pra sempre, assim, a iconografia do filme mesmo. Tipo aquele coelho branco na tatuagem. Tem aquele gato preto que dá um bug na cena, assim, que ele aparece 2 vezes, sabe? Tem umas coisas do filme que eu gosto muito. Tipo, a própria estética, assim, o figurino mesmo. Tipo, aqueles sobretudos maravilhosos, óculos. O óculos do Morfeu que não tenha o lance do lado, assim, né? Então eu acho o impacto dele pra mim é mais visual, sabe? E alguns méritos, tipo, o Oráculo, né? O Oráculo, você pega e descobrir que ele é uma senhora negra, isso eu acho fantástico. De uma casa simples, assim. Então ele ainda tem umas coisas, pra mim, por isso ele não é datado. E na época que eu vi ainda não tinha, eu não gosto muito de ficção científica, assim. Não é um gênero que eu procuro. E jovem eu não entendi muito disso, assim. Então se não fosse o Keanu Reeves, que era famosão, e que a gente descobriu os filmes pelos atores, né? Tipo, pela fama já do ator, eu não sei se eu ia querer ver, se não fosse essa coisa pop. Mas enfim. E principalmente por ser do gênero, eu ainda posso dizer que eu gosto bastante de Matrix. Ainda tem a parte mais filme de ação, né? Aquela viradinha clássica do Keanu, assim. O papel do Keanu é tão icônico que nunca mais ele fez alguma coisa. Cortou, mas acho que tu falou que nunca mais ele fez nada relevante, é isso? Com certeza. Maldade, John Wick, é o John Wick aí, pô, imagina. A carreira dele meio que depois se estagnou, ele ficou fazendo uns filmes independentes, umas coisinhas ali aqui. E esse John quê? John Wick é maravilhoso. Eu não vi, que eu vi
Eu já tinha visto o pôster em algum lugar, mas eu não vi o filme. E eu pensei, gente, eu acho que foi o Titanic do Ken Reeves, né? Porque a cabana dele. A louca, o cara anda de metrô e ninguém sabe quem é, gente. O cara é maravilhoso, gente. Ele fez Drácula de Bram Stoker também. Não, ele é maravilhoso, eu gosto dele. Ele é criticado assim, pela atuação dele nesses filmes, né? Naquele outro também do Advogado do Diabo. Parece que o Pattinson ficou irritado. Ele tem uns filmes icônicos, ele é claro que ele não é um ator lá muito, né? Ele é meio limitado, mas ele funciona em alguns papéis maravilhosamente. Tem um novo dele que eu bato antes de entrar, que eu acho maravilhoso. Mas ele, assim, ele é escrachado no filme. Ele não é o filme, né? O lance são as duas moças do filme. Mas é de vez em quando, assim, que tem um Keanu que presta. Porque ele é aquele ator assim, ele funciona para determinadas coisas, né? E ele é porque ele é um ator limitado, ele é realmente muito limitado. Pô, ele tá naquele filme icônico lá com o Patrick Swayze, cara. O Keanu o Caçadores de Emoção. É um ator legal, assim, tipo assim, não é um puta ator, mas ele é um ator legal, assim, ele se arrisca. O John Wick mesmo, eu não dava, tipo, nada por esse filme, nada. Eu fui assistir sem a menor, sabe, pretensão de assistir um bom filme. Me amarro hoje em dia, eu sou mó fã do John Wick. Eu tô esperando o John Wick 2 desesperadamente, cara. There was a hunter in the Legion, a legend. No matter who or what he is, he's after our bounty. Make sure this is the right one. It's her. Good. Game was. I made a hoping. I just need to know what in the hell is going on. I think we might have stumbled into a war with one of the most powerful dynasties in the universe. Why is this happening to me? You are royalty, Your Majesty. You are in for a surprise when you find out what I do for a living. That's not what you do. Vamos comentar um pouquinho sobre o maravilhoso Destino de Júpiter, que foi realizado em 2015, entre aspas. Entre aspas. Destino de Júpiter, então, ele vai contar a história de uma jovem mulher que descobre seu destino como uma herdeira da nobreza intergaláctica e deve lutar para proteger os habitantes da Terra. É um filme com a Mila Kunis, né? Channing Tatum, né? Channing Tatum. Que fica melhor dançando, né? Vamos ser claros. Eu gosto muito dele dançando. Esse ator aí, ele é um bom dançarino. É um bom dançarino. Então, só por essa sinopse a gente já vê que provavelmente elas pensaram o quê? Vamos pegar essa estrutura narrativa do escolhido que a gente usou no Matrix e dessa vez vamos fazer uma mulher sendo a escolhida. Porque exatamente, se pegar essa sinopse e mudar alguns termos e nomes, é exatamente a mesma história do Matrix, de maneira resumida, né? Que é a pessoa que se descobre que tem uma importância que estava desconhecida até então, né? E que vai salvar todos os demais, né? Mas então eles tinham que escalar uma atriz melhor, né? Porque Mila Kunis, a salvadora do universo, me poupe, melhore. Tinha que ser Charlize Theron. Com certeza, gente. Só que se ela tivesse nesse filme, eu ia ter muita vergonha ali por ela, assim, tipo... eu também ia ficar bem. Não, até porque ela ia contracenar com Channing Tatum. Aí ia ser o né? Ia ser uma coisa horrível pra carreira dela. Agora, eu tinha que escolher uma atriz melhor, né? Porque a Mila Kunis, na boa, ela não tem cara de uma menina que... Eu vi o pôster do filme, eu achei tão brega, eu falei, gente... O papel dela também é mal escrito, porque ela, tipo assim, ela é uma personagem que pode salvar o planeta Terra e tal, o destino da galáxia tá na mão dela. Porra, e é tipo assim, é como, acabei de encontrar o cabo do teu celular, hein, pra tu carregar. É desse nível, entendeu? É meio embaçado. As cenas de luta são horrorosas, de batalha e tal, são escuras, são confusas. Tem vários problemas, inclusive, nas cenas de luta do filme. São muito galhofa, por sinal. E o pior é que se elas usam a mesma estrutura do Matrix, mas no Matrix o Neo, a partir do momento em que ele descobre que ele tem esse papel, ele vai lá e ele age, né? Ele é um agente no filme, ele faz as escolhas dele. A Mila Kunis, ela não age, ela só reage, ela tá sempre só fazendo algo quando algo acontece com ela, e geralmente ela tá fazendo o papel princesa a ser resgatada, né, o que é muito triste, assim. No final o Channing Tatum tá sempre meio que salvando ela das situações. Várias situações, né.
E ele também se distancia anos-luz do Matrix, assim, porque pra mim ele é pura ostentação, tipo aqueles orçamento absurdo, muita grana investida, tipo quase 180 milhões investidos no filme, muito cenário, figurina, aquela porra toda, e pouquíssimo conteúdo. Esse filme não traz nada que você fala, porra, tive um insight, né? Foi legal isso aqui. Não, é mais do mesmo, sabe? Então é só... E a estética vazia também. Tipo, eu não acho ele nem impactante esteticamente. Assim. Não rola. Nem as filosofias místicas colocaram no filme. Exatamente. Comentário aí sobre o Ed Redmayne. Foi um ano complicado, gente. Esse cara tá péssimo nesse filme. Um vilão horroroso, te dá vergonha. Vergonha alheia é foda. Ele começa a falar baixo e grita no final da frase. E, cara, foi nesse ano que ele estreou O Destino de Júpiter e A Garota Dinamarquesa, não é? Que ele ganhou o Oscar pra Garota Dinamarquesa. Ele tinha ganho, né, do Teoria de Tudo também, que é super fraco. Muito fraco. Ele ganhou pela Teoria de Tudo. Isso, concorreu com a Garota Dinamarquesa. Mas muito foi no triste, mesmo gente. Ele é um ator horroroso. Ele é. Ai, não, gente, ninguém merece a Ed Redmayne. Então, olha, eu queria que tivesse mais filmes com Paul Dano, com Cillian Murphy, menos Ed Redmayne, cara. É que o Paul Dano é um cara tão descolado, tão inteligente, que eu acho assim, ele escolhe muito bem os roteiros que ele faz, né? Vamos voltar pro tema, bora aí, gente. Quer dizer que o Destino de Júpiter, claro, não funcionou, foi um puta fracasso, né? Que as irmãs Wachowski tiveram. Acho que a partir daí, inclusive, acho que a questão de contrato para elas conseguirem, que até então elas estavam conseguindo grana, né, fazer a captação dessa grana, né, apesar que elas tiveram que botar grana do próprio bolso para concluir a viagem, né, o Cloud Atlas. A vantagem do Destino de Júpiter é você ter filme para colocar na sua lista de piores do ano, cara. Você faz com gosto, assim, tipo, eu vi e ele é o meu primeiro lugar na minha lista de piores. Então, cara, e aquela família da personagem da Mila Kunis? O que é aquilo, cara? Então eu adoro o Channing Tatum, viu? Mesmo. Porque, sinceramente, não dá, né? A gente olha pra ele e fala, eu gosto de você, rapaz, viu? Isso é muito legal. Mas assim, mas não dá. Sem eu acho ele estranho. Tu acha ele estranho? Eu acho ele estranho. Eu acho ele carismático. Ele tem uma cara de bobo. Ele tem uma cara de bobo, mas ele dança tão bem. Ele dança bem. A Magic Mike é incrível, mas eu ainda acho aqueles outros mais bonitos. Assim. Aquele que faz o... seriado, esqueci o nome. True Blood. Ele fez um que fez American Horror Story. Que ele agora fez com a Lady Gaga, o do hotel. Ai, não vi não. Caraca, eu assisto muito, mas eu não lembro quem é. Mas eu imagino que é um dono azul, super lindo, assim. Que ele tem um seriado que ele é um ladrão, golpista, super bafônico, que ele é gay, etc. Enfim, eu acho ele lindo, do Magic Mike. Mas o resto... E o lobisomem lá do True Blood, né? Que era uma delícia. Pra mim, é uma espécie de Crepúsculo das Galáxias. Só que Crepúsculo fez muito mais sucesso. Olha, vou te falar que Crepúsculo das Galáxias é uma puta definição. Eu usei essa... Citando, tem que pôr assim, Amaral 2014, porque eu usei essa expressão no outro podcast do Cinema Centro, do Crepúsculo das Galáxias, porque o filme é isso, velho. Tipo, não espera mais do que um romance bobo no espaço, e é isso. Eu até gosto da Mila Kunis, assim, eu adoro ela em Cisne Negro, apesar dela não ser central. Eu acho que nem ela é o problema do filme, não acho que é ela o problema, acho que é o filme que é o problema mesmo. Os personagens são mal escritos, e aí calhou, porque o Redmayne também, ele é um ator que ele não foi bem nesse filme, mas ele também não é aviltante, tão aviltante assim como ator. E sabe, é problema de desenvolvimento, é problema de talvez serem mal dirigidos, né? Tem que ter um bom diretor de atores também, né? Nesse sentido, eu acho, né? Ou senão toda a produção mesmo, assim. Parece tudo perdido ali, que nada dá em lugar nenhum, assim, sabe? É complicado demais esse filme. Júlia, onde o pessoal pode te encontrar, teu trabalho e tal? Por favor, e agradecendo a tua participação, primeiramente, né? Tá, então, eu acabei de fazer 2 curtas e eu tô esperando ver o que acontece. Eu recentemente estive no Festival de Cinema Brasileiro em Brasília e apresentei um dos curtas que eu fiz, do diretor Gustavo Vinagre, que é uma pessoa incrível, chama Os Cuidados. Eu adorei o podcast, adorei falar das irmãs Wachowski, que acho que elas são talentosas, precisam se encontrar, assim, voltar
aos trilhos, porque desandou completamente. Mas elas são super talentosas, assim, eu super gosto. E acho que vale a pena, assim, a gente ter fé, a louca, de que elas possam voltar aos trilhos, assim, fazer um filme tão bom quanto Matrix ou tão bom quanto Ligados pelo Desejo. Sense8 tá aí, né, Júlia? Né? Sense8 tá aí também, né? Elas estão bombando com Sense8. Sense8, tomara que a série, enfim, tenha uma vida longa. Não tão longa, porque quando fica muito longo fica chato. Eles começam a fazer barriga, né? Aí a série vai perdendo todo sentido. Enfim, é isso. No meu Facebook é Júlia Catarine. Eu tô lá. Se ainda for possível e ainda tiver tempo, tu não quer compartilhar com a gente, com os ouvintes, a história sobre os bastidores do Sense8 que tu falou que tinha? Então, os bastidores do Sense8 é assim, gente. Eu fui convidada para participar como figurante, né, na filmagem na Parada Gay, Parada LGBT de São Paulo. E aí foi o seguinte, a produtora brasileira que estava cuidando desse lance pro pessoal da América é aquela Fernando Meirelles, acho que é O2, uma coisa assim. Enfim. E aí a gente foi eu e mais 2 meninas trans, nós fomos convidados para participar como figurantes e tinha que fazer uma prova de figurino. Aí a gente foi fazer a prova de figurino, passamos uma tarde inteira lá na produtora, provando um monte de roupas horrorosas de drag. Sabe, roupa de drag? Tipo, roupas de drag race. E aí eu me recusei, eu falei assim, não, gente, isso não é uma trans, isso é uma drag. Era muito tule, muito verde neon, muito, sabe, umas coisas absurdas. Eu falei assim, não rola. Aí eles marcaram a filmagem para o dia da Parada Gay e um pouco antes, a Lana Wachowski queria conhecer o projeto Criança Cidadania do Fernando Haddad, do nosso prefeito, e que é um projeto voltado para a população de travestis e transexuais, né? E do qual eu faço parte. Então, aí o que aconteceu? No dia da gravação, com a Lana Wachowski, eu não pude ir porque eu estava gravando um curta, e aí eu não a conheci pessoalmente, tal, mas eu tinha para falar para ela coisas horríveis. Eu ia falar assim, olha, a produtora brasileira que está em parceria com vocês lá na América é uma merda, tá rolando muito estresse, e vocês sabem aquela trans Viviane Beleboni? Sim, a crucificada, isso, que foi de Jesus na parada, né? Então, para ela eles pagaram cachê de prova de figurino, não pagaram para as outras meninas. Ela também se recusou a gravar no dia da Parada Gay, porque prometeram para ela um papel um pouco maior. E no fim não tinha papel maior nenhum, era só ficar em cima de um carro de som, com bandeirinha gritando, tô louca, sou mulher, essas coisas, sabe, de Parada Gay. E aí, eu e ela, a gente não foi, eu não fui pelos meus motivos, e também porque eu não estava contente com o que estava acontecendo, e ela pelos motivos dela. Mas aí ficou essa impressão para mim de que existe uma falta de informação, de conversa, de entendimento da produtora do Brasil com a produtora de lá. Então eu fiquei bem intrigada assim, com esse lance de coproduções, sabe, estrangeiras, assim, internacionais. E uma fofoca, assim, básica. Aquele menino chamado Miguel Angel Silvestre, é isso? Que faz um dos personagens que é um ator no Sense8. Núcleo mexicano. Isso. Ele é lindo, maravilhoso, e ele foi super simpático. Ele pegou no peito de uma amiga minha amiga ficou louca, tirou foto da mão dele no peito dela. E ele é maravilhoso, fantástico. E ele é parado, porque ele não parava de pegar em peito e bunda. E aí era isso. Maravilhoso. Obrigada por compartilhar, viu, Júlia? Ai, gente, então, olha, obrigada a vocês, eu adorei. Oi, querida, adorei também. Obrigada, meu amor, todo coração, minha querida. Tá bom, beijo. Beijoca. Maravilhosa. Falou, foi beijinho. Mesmo. Tchau, linda. Tchau. Legal, mas vamos lá para nossas considerações finais. Vocês falaram dessa questão do fracasso que foi, né, o Destino de Júpiter. E eu acho que não por coincidência, por essa questão de elas já terem que ter colocado dinheiro para terminar a viagem e tudo, que elas foram pra televisão, né? Porque realmente, que nem eu tinha comentado, tem mais liberdade criativa e também tem menos dificuldade financeira, no sentido de que a série já tá bancada antes de ir ao ar, né? Então, de certa forma, foi mais seguro em termos de finanças para elas ficarem na televisão nesse momento. Eu nem quis ver o Sense8 e tal, mas quem sabe um dia, né, esteja numa fase mais Sense8. Na revisão, porque eu tinha visto já Destino de Júpiter, teve alguns méritos, assim.
algumas cenas bonitas e tal, mas ainda assim não salva. Mas eu também não desisto assim, das diretoras. Eu acho que elas ainda vão se reerguer. A retomada delas com Sense8, na época que saiu, foi comentada pra caramba, entendeu? E eu acho que no final das contas Sense8, a gente comentou dos diálogos, são galhofas, mas eles se sustentam por causa do carisma dos atores, assim, tem esses elementos positivos que são mais subjetivos, assim, na série, né? E eu também acho, assim, que as diretoras, elas têm muita criatividade, que talvez nem sempre elas consigam canalizar da forma como elas esperam, o que o Destino de Júpiter acho que pra mim o principal exemplo disso, né? Como eu falei, Matrix é o filme delas que eu acho menos interessante. Todos os outros filmes dela, em termos estéticos, narrativos, eu acho mais interessante, mais inventivo. Bom, vou falar das minhas considerações finais, então, referente às diretoras. Eu simplesmente gosto delas, sim. Eu gosto desse desejo, dessa vontade de criar coisas novas. Eu sei que é complicado, tem momentos que o trabalho até soa meio pretensioso, pelo menos em A Viagem, que é um filme que, sinceramente, não consigo nem me animar a reassistir, hein, gente? Quem sabe daqui a alguns anos, né? Mas olha, o primeiro filme eu achei fabuloso. Pra mim, Sense8 foi uma tremenda experiência. Você assiste no comecinho assim, você tem que se engajar um pouco. Acho que você começa a pegar legal ali no terceiro, quarto episódio, né? Ela faz você se importar realmente com as personagens. Eu acho que é isso que uma série legal, assim, com muitos personagens, tem que fazer, como era feito em Lost, né? Você se importava, Lost não era questão, não era somente da ilha e tal, e todo aquele mistério, assim, porque você se importava com os personagens, né? É à toa que durou tanto tempo por causa disso. Então, cara, eu gosto muito das diretoras, fico muito feliz de serem as primeiras diretoras transgênero que a gente possa falar aqui no Feito por Elas, com a presença da Júlia. Conversar com vocês foi maravilhoso e, né, que venha muito mais por aí, né? Vamos lá então, aqui no finalzinho do podcast, primeiramente agradecer, né? Você esteve conosco até agora, nos acompanhando nessa viagem maravilhosa, né? Então, para quem quiser assistir os filmes que vão ser citados aí no nosso próximo podcast, a gente já vai deixar então avisado aqui que a listagem de filmes, dessa vez falaremos da diretora belga Chantal Akerman, falar especificamente sobre os filmes de Anne Dillman, de 75, Toda uma Noite, de 1972, e Não é um Filme Caseiro, de 2015. Lembrando que a diretora já é falecida, né? Então a gente vai fazer um podcast falando da obra dela, que é muito relevante e muito importante. Eu espero que vocês, por sinal, procurem e assistam para que a gente possa falar com você após assistir, que é bem melhor, né? E referente a feedback e contatos, Isabel. Então, para quem quiser dar o feedback, deixar um comentário, mandar uma crítica, dizer o que gostou, o que não gostou do programa, quais são seus filmes preferidos das irmãs Wachowski, gosta ou não gosta da Viagem, é grande polêmica. Destino de Júpiter, se alguém gostar, fala. Se manifeste. Né? Então, deixe o comentário lá no SoundCloud ou manda um e-mail pro cinema feitoporelas@gmail.com. Também você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. Temos perfis em todos eles, é só procurar Feito por Elas lá. E é isso, os nossos contatos são esses, estamos nas redes sociais aí. Estamos aí na atividade. Isso, Estefânia fazendo a curadoria maravilhosa do nosso Instagram. Entra lá, gente, segue que Insta é massa. Nosso padrinho, nosso Patreon, quem quiser ajudar a gente, pode colaborar com qualquer doação. A gente tem a conta no padrim.com.br e no patreon.com/feito por elas as duas. E nós ficamos muito felizes com qualquer colaboração que puder vir por parte dos ouvintes, ajudando a gente a crescer aqui enquanto podcast, produção de conteúdo, né? É isso aí, galera. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast, né, meninas? Tchau. Tchau.